Salve rapaziada, tudo certo? Eu sou o Revel e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Congestão Mental. E como o próprio nome sugere, aqui é o lugar onde eu despejo todos os meus pensamentos e análises sobre a sociedade em que nós vivemos. Tudo o que há de mais sujo, insalubre e degradante que existe, você encontra aqui. A realidade nua e crua como ela realmente é e como as pessoas deveriam ouvir. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí e ativa as notificações. Assim você será avisado quando os próximos episódios forem ao ar. Se quiser fazer alguma doação anônima através do Bitcoin, o endereço da rede Lightning está na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é o seguinte: a realidade sobre a favela que ninguém te conta. Bom, por experiência própria, eu vivi maior parte da minha vida em favelas e conjuntos habitacionais. E se você entra no local desse, é notável que a infraestrutura é um lixo. É, infelizmente, algo que não dá para você negar. A falta de saneamento básico, por exemplo, o esgoto a céu aberto, lixo acumulado, falta de luz, cara, merda em todo quanto é lugar que você anda, a rede elétrica irregular, cheio de gato, fio exposto, os fios quase batendo na sua cabeça, cara. Isso é uma desgraça, infelizmente é uma desgraça. As ruas são estreitas demais, os becos são estreitos demais, as vielas dificultam o acesso de ambulância, de bombeiro, de polícia, causa infiltração, porque não tem como o sol entrar por essas vielas, e aí você adquire doença, cara. Isso é um lixo, viver num lugar desse é um inferno. Risco de deslizamento, risco de enchente, especialmente em quem mora em morro, né? Porque tem favela que não fica em morro, mas mesmo assim é um lugar totalmente irregular, com construções irregulares, sem fiscalização técnica. Você olha uma casa em cima da outra, toda torta. Tem um bairro aqui mesmo na cidade onde eu vivo, nesse lixo, nesse inferno que eu vivo, que a casa, ela invade, tem a primeira casa, né, embaixo, a casa de cima, que é o primeiro andar, ela invade o espaço, vamos dizer, aéreo da casa do lado esquerdo. Então, assim, é totalmente irregular, velho. Esse é o Brasil, né? A falta de área verde também, espaço de lazer que não tem nenhum. Inclusive, dentro da sua própria casa, você não consegue viver em paz, cara. Que é zoada toda hora, o vizinho que dorme tarde, cachorro na sua porta, é gritaria, criança, meu Deus do céu. É papo do cara realmente morrer cedo. A falta é foda, velho. Deficiência no fornecimento de água também, e coleta de lixo. Tem lugares, talvez não na minha cidade, mas em outros lugares como que eu já morei, por exemplo, em Salvador, e outras capitais por aí ao redor do Brasil. Tem favelas que não tem nem coleta de lixo, pô, porque o carro da coleta não chega, porque não tem por onde passar. Ou, como o nosso segundo tópico diz sobre a segurança e violência, as facções, os criminosos, os traficantes não deixam que esses carros entrem. Nem ambulância, nem bombeiros, nem principalmente polícia, né? Presença de facções criminosas, presença de milícia, controlando o território. Você não pode entrar nem sair a hora que você quiser. E a porra da casa é sua. Você é obrigado a fazer o que os outros querem. Que desgraça, já não basta o Estado se metendo na minha vida onde não deveria se meter. Ainda tem traficante, véio. Tráfico de droga, confrontos armados, tanto entre polícia e traficante, quanto o traficante contra outros traficantes. Facções criminosas que controlam o território. Violência, abusos e sexuais, estudos, para não falar a palavra completa, é foda, velho. A única sensação que você tem é de medo e de falta de liberdade. Você não pode falar nada, porque senão você é perseguido, você pode ser torturado ou até morto. E você tem as balas perdidas e execuções. E ainda tem a corrupção policial, que era o cara que deveria te proteger. Eu não quero que nenhum homem me proteja, mas já que eu não tenho arma, a obrigação do cara que tem é, infelizmente, me proteger. Isso é uma coisa que fere até o sentimento do homem, porra. Você não poder ter uma arma para poder se defender. E essa corrupção policial,
gera abuso de autoridade. Você tem que pagar para poder não apanhar, simplesmente. Que onda, né? Que onda, velho. O terceiro tópico é economia e desigualdade. Desemprego e subempregos. O único lugar onde você tem para trabalhar é mercadinho, como repositor. Cara, não tem trabalho pior do que isso, lógico. Talvez você limpar o esgoto seja pior do que trabalhar no mercadinho, mas ainda assim é um lixo, velho. É um lixo. Você entra às 6 horas da manhã, você sai às 7 horas da noite, 8 horas da noite, e você recebe menos de um salário, velho. Puta que pariu, como é que um ser humano vive assim? Falta de acesso a crédito, falta de acesso a banco, falta de acesso a serviços financeiros, porque você tem que colocar, quando você vai fazer um cadastro, quando você vai fazer uma conta no banco, você tem que colocar o seu comprovante de residência. E se seu comprovante de residência é numa favela, dificilmente eles vão te dar crédito. Isso é normal, pô. Quer dizer, não é normal, mas é comum, né? Comércio informal sem regulamento e sem proteção trabalhista, por exemplo. O pessoal fala muito sobre os ricos, mas não tem nenhum ser humano que mais abuse do pobre do que o próprio pobre. O pobre abusa mais o pobre do que o rico. Isso é uma realidade que qualquer imbecil consegue analisar. Qualquer imbecil consegue. A sensação de falso poder, né? De falso poder não, do pequeno poder. Se não me engano, é a síndrome do pequeno poder. Quando você adquire algo a mais do que os outros, você começa a se sentir superior. E por isso você acha que está no direito de mandar em quem você quiser. Então, você tem também a dificuldade para abrir empresas, porque você não tem dinheiro inicial, você não tem capital, você não consegue créditos ou um bom crédito para isso, você não consegue contatos e às vezes a facção não deixa. E quando deixa e você consegue, você tem que pagar mais do que você recebe para não morrer ou para continuar vivendo naquele local. E é um inferno, literalmente um inferno. E ainda você tem a discriminação social e geográfica. Por exemplo, quando alguém pergunta de onde você é e você fala que é de tal favela, ali acabou a conversa. Acabou, fudeu, já era. Quem é que vai querer uma amizade com um cara que nem você? Você vive no meio do lixo, ganha menos do que um salário mínimo, você não pode sair a hora que você quiser, porque o traficante não deixa. Realmente é uma desgraça, cara. E o quarto tópico é sobre educação e oportunidades. As escolas públicas, praticamente qualquer lugar do Brasil, é precária. Imagine dentro de uma favela, quando tem escolas. Isso quando tem escolas. Então, assim, são escolas com poucos recursos, geralmente não tem saneamento, geralmente não tem água mineral, e não tem espaço, não tem professores de qualidade, não tem transporte, as paredes infiltradas, pintadas, o banheiro, você entra no banheiro, cara, na escola onde eu estudava, no ensino fundamental maior, no banheiro, a primeira porta que você entrava tinha a palavra merda escrita com merda na parede. Então isso não sei o que dizer, véio. Sei que dificilmente você consegue entrar na favela e ver as crianças na escola ou na creche, porque ou não tem, ou eles têm que trabalhar, ou simplesmente eles trabalham no tráfico e aí não tem tempo para ir para a escola. E geralmente são crianças, adolescentes, né? Falta de creche, falta de apoio pedagógico também, né? Porque geralmente os professores que têm em escolas públicas e universidades públicas são socialistas enfim, né? Você já entende a mente do socialista. Você tem a dificuldade de acesso a universidades, a cursos técnicos. Imagina você estudar para um concurso dentro de uma favela. Que inferno que não é. Você tem a ausência de atividades culturais, a ausência de esportes, você não tem nenhum incentivo para isso, porque se toda favela tivesse 2 ou 3 centros culturais que tivesse aula de canto, aula de instrumentos, tivesse aula de letras, aula de matemática, aula de física, tivesse aula de lógica, se tivesse um espaço onde você pudesse produzir algo, se tivesse aula de jiu-jitsu, aula de boxe, aula de muay thai, capoeira não, capoeira é uma desgraça. E você também tem a expectativa limitada sobre o seu futuro. Geralmente falta horizonte, você não sabe nem para onde olhar. Você não tem expectativa do que existe lá fora, então não tem como você desejar algo que você não sabe que existe. Simplesmente. É por isso que o brasileiro ele não entende que você perder
Você perder sua liberdade é pior do que você perder dinheiro. Porque eles têm dinheiro, mas não têm liberdade. Então não tem como você sentir falta da liberdade, sendo que você nunca teve. O quinto tópico é sobre saúde e qualidade de vida. Eu não preciso nem falar, né? Postos de saúde lotados, mal equipados, falta de profissionais, dificuldade de acesso, principalmente em hospitais. Geralmente, sem futuro, velho. Falta de saneamento básico, que aumenta a doença. Por exemplo, né? Leptospirose, dengue, aquela doença que dá no pulmão, eu esqueci o nome, velho. Depois eu lembro. Pneumonia e por aí vai, né? Alimentação precária e insegurança alimentar. Eu odeio essa expressão, insegurança alimentar. É fome e pobreza. Porque é por isso que o PT disse que não tem fome no Brasil. Porque eles trocaram o nome de fome para insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? Basicamente é quando você não sabe se você vai comer amanhã. Então, isso é fome, porra. Não tem outro nome para isso. Não tem outro nome para isso. Poluição sonora, poluição do ar, poluição visual. Estresse, cara. Estresse crônico. Você não consegue entender o impacto psicológico que tem, a violência que tem. Pessoas gritando, cachorro, cheiro de merda, cara. É papo do cara morrer cedo, pô. Papo do cara morrer cedo. O sexto tópico é a política e a apresentação. Você nunca vai ver políticas públicas, porque, primeiro, não existe políticas públicas, existe apenas políticas privadas. Se um projeto que eu vou fazer me beneficia como político, muito bem, eu vou fazer. Isso não é política pública, isso é política privada. Então, não existe política pública, porque nenhum político faz nada para o público, para o povo. Porque se aquilo não traz um benefício próprio, ele não faz. Então, não existe política pública. Existem apenas políticas privadas, que seguem simplesmente o desejo dos políticos. Aí você vai ter também o quê? A ausência de representação política real, porque você não vai ter um cara que foi formado, por exemplo, naquela favela para representar. E é impossível alguém que veio de fora compreender todos os problemas. Enfim, o último tópico é a cultura e a percepção social. Por exemplo, geralmente o favelado ele se autodenomina como favelado e ele acha que todo mundo tem esse preconceito com ele. Eu sou favelado, todo mundo acha que eu sou bandido. Depende. Você fala como um bandido? Você se veste como um bandido? Você se comporta como um bandido? Se não, você vai ser tratado como qualquer outra pessoa. O problema é você agir como um favelado, porque aí é foda, né, velho? Aí é foda. Eu teria muito mais coisas para falar sobre esse lixo, que é a favela, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Pois é, cara, se você tem alguma experiência nesse quesito, eu peço que você deixe nos comentários, que você compartilhe sua experiência. E aí nós vamos construindo uma comunidade, né? Pelo menos é o que eu espero. Então, eu sou o Revel e até a próxima.